Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de degustação de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos tratar de um dos temas mais espinhudos, que causam mais dúvidas na língua portuguesa. Vamos falar da tão injustiçada e mesmo mal falada crase. Bom, para a gente falar de crase, vamos primeiro entender do que se trata, o que é a crase, na verdade. Bom, na realidade é uma junção, uma contração da preposição a com o artigo feminino a, ou então com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, e ainda com os relativos a qual, por exemplo, ou as quais. Certo? E aí, como é que fica marcada essa contração? É muito simples, pelo acento grave, que ele é parecidíssimo com o agudo, no entanto, na ordem inversa. Então, não é como em árvore, por exemplo, o acento agudo ali, ele é grave, então ele fica na posição inversa, na posição contrária, ok? Mas e aí, quando que a gente utiliza a crase? Bom, se eu já disse que é uma contração da preposição a junto com o artigo feminino a, já fica claro aí que eu não posso de forma alguma utilizar a crase se vier antes de uma palavra masculina. Então, por exemplo, eu não poderia dizer que eu vou não sei, por exemplo, se eu dissesse que eu vou ao mercado, eu vou ao mercado. Então, é a contração, nesse caso, do ao mercado da preposição a junto com o artigo masculino, o. E aí a gente já linka com uma outra super dica. Se eu substituísse o mercado pela feira, por exemplo, então irei à feira. Ué, mas veja bem, se eu vou à feira e eu fui ao mercado, feira e mercado são mais ou menos equivalentes. E aí eu já entendo que para ir à feira, então eu vou utilizar a crase. Simples assim, não é mesmo? E agora, quando que eu não vou utilizar a crase de forma alguma? Além de não utilizar ela antes de palavras no masculino, eu também não vou utilizá-la antes de verbos. Então, a partir, contas a pagar, por exemplo, não levam crase não, de forma alguma, ok? E aí nós temos outras expressões que necessitam de crase. Então, se eu vou me referir às horas, por exemplo, eu levo a crase. Então, à noite, por exemplo, vai ter a crase aí nesse caso. E eu também posso utilizá-la em algumas outras locuções, como à medida que, aí eu também levo a crase e assim por diante. Então, qual que fica a dica? Primeiro de tudo, entender que em muitos casos a contração da crase, ela é então a contração da preposição a, que pode significar aí para, por exemplo, com um artigo feminino a. Então, quando eu vou à feira, vale fazer aquele contraponto com o masculino, então vou ao mercado, então já entendo que eu uso a crase, mas eu também posso desmembrar e dizer vou para a feira. Então, esse para está significando a mesma coisa que a. Se eu quero utilizar ao invés de para, tenho que fazer essa contração, essa junção. E aí eu necessito obrigatoriamente de utilizar a crase. Certo? Deu para entender que não é assim um bicho de sete cabeças, não é assim lá tão complicado utilizar a crase assim? Eu espero que tenha ajudado e não saiam por aí dizendo tão mal da pobre da crase. Ela é necessária, ela é indispensável, não é igual ao acento agudo, é um acento grave na posição inversa e vale prestar atenção aí nessas dicas, ok? Espero que essa tenha ajudado bastante a entender esse ponto tão complicado, ou melhor, que as pessoas complicam tanto da língua portuguesa e que vocês procurem não errar mais, especialmente na hora de escrever, porque dizendo a gente fala como se fosse mesmo só o artigo a, ok? Curtiu essa aula? Já foi se inscrevendo no nosso canal no YouTube, já curtiu nossa página no Face, já indicou, compartilhou? Faça tudo isso pra gente sempre se ver nas nossas aulas de degustação de língua portuguesa. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem.